Verbo da Vida Sul. Aleluia, onde ocorre o rema. Isso, né? Que eu amo tanto, aleluia, é a minha cara esse rema. E assim, é uma mulher que me inspira muito meu marido. Vera, você mora no nosso coração. Passaram céus e terra, esse amor vai entrar pelas portas da eternidade. Porque você inspira vidas. Eu não sei porquê, mas quando eu olho para ti, a matéria do rema que me marcou através da tua vida foi vida de louvor. Porque eu aprendi contigo que, aleluia, louvar não é só cantar alguns louvores na hora do culto. É de manhã até de noite adorar aquele que é digno de receber toda honra, glória e louvor. Pai, em nome de Jesus, toma a Vera nas tuas mãos. Usa a vida da tua filha. Senhor, que ela tenha liberdade nesse lugar de falar, de exaltar, de consolar, de admoestar, de levantar os caídos e de dar força àqueles que chegaram aqui sem força, sem vigor. Usa a tua pequenininha para louvor do teu nome. Eu te abençoo, velho. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo os teus pets. Eu abençoo teus cachorrinhos que tu ama tanto. Eu abençoo o fruto do teu trabalho. Eu abençoo tudo onde tu colocar a planta do pé. O deserto irá florescer. Te prepara. Xerebalá, esse ano é ano de cumprimento de muitas promessas. Coisas que já estão na linha de produção do céu e chegarão nas tuas mãos, assim diz o Senhor. Aguarda, porque não tardará e teus olhos verão cumpridos as promessas que eu mesmo fiz para ti. Pai, toma a vida da tua filha em nome de Jesus. Eu creio, diz amém. Amém. Aplauda Jesus, ele está na casa. Pai, em nome de Deus, te abençoe poderosamente. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Amém? Amém. Tá calor? Tá, né? Mas Deus é bom. Não é? E uma das coisas que a gente tem que aprender é como um exemplo como esse. Tá calor, mas não murmurar. Não é? E quantas pessoas estão na hora dessa num lugar em que elas não podem abanar, estão com dificuldade de respirar, e a gente está aqui. Né? Então eu quero agradecer a Deus. Eu queria que você levantasse sua mão, fechasse os seus olhos e agradecesse a Deus, porque você está vivo hoje, você está vivo hoje. Porque enquanto você está aqui, tem anjo na porta da tua casa, guardando a tua casa. Então eu quero que você, em nome de Jesus, faça uma oração de gratidão. Abra sua boca bem, fale bem alto. Obrigada, Pai, porque o Senhor guarda a minha vida, a minha casa, a minha família. O Senhor me dá o ar para respirar, nada tem me faltado. O Senhor me dá noites de sono. O Senhor me dá o que comer, o que vestir, Senhor. O Senhor me deu salvação através de Jesus. Levante sua voz, levante sua mão. Obrigado por essa semana que começa, Pai, na segunda-feira, Senhor. Em que as bênçãos, eu não vou correr atrás de bênção, mas as bênçãos vão correr atrás de mim, Senhor. Obrigado porque tudo está pronto, preparado, Senhor. Obrigado, Pai, porque os meus inimigos já foram vencidos e estão derrotados debaixo dos meus pés, Senhor. Obrigado porque ainda esta semana eu vou contemplar a minha vitória. Eu vou ver bênçãos inesperadas chegando. Eu vou me posicionar em fé e ousadia. E eu não abro mão da minha vitória em nome de Jesus. Quem crê diz amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, meu nome é Vera Cavalcante. Alguns talvez tenham me visto aqui, né? Se você quiser me seguir no Instagram, é Vera Cavalcante 1. Se quiser seguir minha igreja, é @Verbo da Vida, Verbo Vida Sul, aqui perto do Cambeba. Eu sou casada há 20 no Cambeba. Sou casada há 25 anos com o pastor Gilmar Cavalcante, meu único namorado, meu único marido, será sempre meu marido. Amém. Amém? Até o fim. E não tenho filhos, mas tenho 3 cachorros: Michael Jackson, Lisa Marie Presley e Whitney Houston. Amém? Eu brinco que quando a Whitney se perde lá de casa, eu digo: Whitney, cadê tu? E ela: já é Whitney. Então, gente, eu sou muito feliz com o Senhor. Eu conheci Jesus quando eu tinha 19 anos, num momento muito difícil da minha vida. Foi quando a minha mãe, ela estava muito doente, de uma doença autoimune chamada lúpus. E essa doença levou a minha mãe morreu aqui nos meus braços. Amém? E foi um período muito difícil. Eu era, não vou dizer que eu era recém-convertida, mas eu tinha uns 2 anos de crente. E naquele período do meu novo nascimento, meus irmãos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador.
mas eu vivi uma batalha com a minha mãe doente. Eu não tinha muito conhecimento da palavra. Naquele tempo eu não sabia orar. Eu achava que tudo aquilo que eu estava passando com a minha mãe era algo que eu precisava passar para amadurecer. Mas sabe, irmãos, existem várias formas de amadurecer, amém? Uma fruta pode amadurecer no pé, grudar a raiz de uma árvore, o tronco de uma árvore, o galho de uma árvore. É ou não é? Mas uma fruta também pode amadurecer no cal, é que chama cal? Pega uma fruta e bota no... Ou então pega uma árvore, né? A outra, carboreta, pronto. Carboreta. Ou então pega a árvore, enrola num pano, bota num lugar. Não é que esse negócio? E ela amadurece de alguma maneira, amém? Mas sabe que muitos dizem que o sabor melhor não é da fruta que é amadurecer da força. É da fruta que fica lá no pé amadurecendo. Eu vou te dizer uma coisa, você está plantado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Aleluia. Só que você estava rajada de glória. Aleluia. Amém? Você não... O que é que eu quero comparar com isso? Porque muitos de nós estamos amadurecendo a força. Da maneira que Deus não construiu para a gente viver. Amém? A Bíblia diz, amados, lá em Efésios capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Tem versões que diz nos abençoa. Mas eu gosto da versão que diz nos abençoou. Como bom professor de português que sou, minha colega aqui de trabalho. Amém? Praticamente a dizer, já está feito. Eu não vou ser abençoado, eu já sou uma bênção. E sabe, é muito diferente. Isso é uma coisa que renova muito a nossa mente. E a gente aprende muito isso lá no Rema, né? Na matéria Realidade da Nova Criação, na matéria Justiça de Deus. A gente aprende, irmãos, que nós somos abençoados. Nós não vamos ser mais abençoados hoje, amanhã, do que nós somos hoje, pelo fato de sermos filhas e filhos de Deus. Amém. É uma grande bênção ser filho e filha de Deus. Amém. Como eu estava dizendo aqui no começo, quando minha mãe ficou doente, eu não tinha muito conhecimento da palavra, eu não tinha muito entendimento sobre como orar. Eu achava que eu estava passando por aquela situação para eu amadurecer. E aí, aos 19 anos, ela faleceu e ficou ali só eu, meu pai e mais 4 irmãos pequenos. A mais nova com 10 anos, eu tive que assumir aquela casa como uma mãe e terminar a criação dos meus irmãos. Levar para a escola, ir para a reunião. Amém? Muitas coisas que eu vivi ali, que eu sofri ali, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje pela palavra de Deus, se eu tivesse a minha mente renovada como eu tenho hoje, muitas das coisas que eu vivi ali, elas não teriam acontecido. Porque pela falta de conhecimento, eu achava que Deus estava me amadurecendo para eu ser uma crente melhor. Certamente, amados, que Deus pode nos ensinar através de circunstâncias, sim. Mas Deus tem como fundamento principal a sua palavra. Quem trouxe a Bíblia aí? Está no celular, está onde? Levanta sua espada aí bem alto. Levanta a espada, guerreira. Levanta a espada, guerreira. Diga assim, esta é a espada flamejante de Deus. Ela diz quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. Diga, esta é a maior profecia sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu futuro. Ela é o Espírito de Deus para mim. Amém? Glória a Deus. Mas claro, porque você tocou nesse assunto da sua, eu nem ia falar sobre isso. Mas anos e anos depois, mais de 30 anos, eu estava numa sala de aula do Rema dando aula, e de repente eu passo mal, e depois de meses eu fui descobrir que eu estava com a mesma doença da minha mãe. E aí quando o médico disse na minha cara que eu estava doente, eu ali paralisada, de cadeira de rodas, usando fralda geriátrica, 10 quilos a menos, com o cabelo todo enlinhado, que eu não conseguia nem prender com o cabelo, porque minha mão não fechava mais, de tão inchada que estava, que a circulação estava difícil. O problema no fígado, anêmica, anemia profunda, toda desfigurada. Quando o médico disse, você tem uma doença autoimune, a doença se chama lúpus. Naquela mesma hora, aquela notícia me abalou de tal maneira que eu não via mais o médico naquela sala. Quem aqui já recebeu uma notícia que você, de repente, você está sentado num lugar, vendo as pessoas, mas a notícia é tão, abala tanto, parece que não está mais ali. Quem já passou por isso? Não é? Então, naquele momento, aquela notícia me transportou para um outro lugar. Me levou para 30 anos atrás, para a situação da minha mãe. Para me mostrar o quê? Lembre-se do que aconteceu com ela. Lembre-se do que você passou com ela. Lembre-se como foi o fim dela.
deserto. E a Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. E ao final dos 40 dias e 40 noites ele teve fome. Amém? E a Bíblia diz que Satanás apareceu para ele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda. Então eu quero que você abra essa passagem em Lucas capítulo 4. Aleluia, igreja! Glória a Deus! Aleluia! Lá no Novo Testamento, Lucas 4. Amo esse texto. Nós vamos ler um pouco dele e nós vamos orar. Amém? Diga assim: a distração é inimiga da unção. Diga: o calor está impedido de me distrair. Eu vim pegar a minha bênção e eu vou levar para casa. Quem crê dá glória? Glória a Deus. Aleluia. Então diz assim em Lucas capítulo 3, a partir do versículo, capítulo 4, a partir do versículo 1. E Jesus, como é que ele estava? Cheio do Espírito. Vou perguntar de novo. Jesus estava como? Cheio do Espírito Santo. Esse lado aqui, Jesus estava como? Cheio do Espírito Santo. Esse aqui? Cheio do Espírito. E esse aqui? Cheio do Espírito. Agora nós vamos ouvir o quarteirão inteiro, ouvir como é que Jesus estava. Como é que Jesus estava? Cheio do Espírito Santo. E eu estou aqui para te dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz toda a diferença. E Deus está te perguntando hoje: está se enchendo de quê? Porque se eu encho aquele garrafão está cheio de água. Se eu pegar um copo e colocar debaixo e apertar a torneira, vai sair o quê? Água. Aquela piscina está cheia de água. Se eu mergulhar e eu sair, eu vou estar encharcado de quê? Água. Então, se a minha boca, se a minha mente estiver renovada com a palavra de Deus, e se eu estiver cheio do Espírito Santo, o diabo pode me importunar, bater na minha porta, querer insistir, mas o que ele vai ter que ouvir é a palavra de Deus. Irmãos, nós temos que nos encher da palavra de Deus. Nos encher do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ah, Vera, mas Jesus era o Filho de Deus. Então é filho de quem, criatura? Do Acatita? Diga assim: eu sou tão filho de Deus como Jesus é. Diga: Jesus é meu irmão mais velho. Glória. Amém? Sabe de uma coisa? Esse celular teve um valor quando ele foi comprado na loja. Mas quando sabe que um produto, quando sai da loja, ele perde o seu valor original? Não é verdade? Algumas coisas, por serem raras, elas acabam ganhando um maior valor. Amém? Mas coisas comuns da vida, elas quando saem do seu lugar de venda, elas perdem o valor. Mas sabe de uma coisa? Eu e você fomos comprados por um preço que não caiu de validade. Eu e você valemos o sangue de Jesus. E quando o diabo olha para mim e para você, tudo que ele vê é um filho e uma filha de Deus, cheio do Espírito Santo e revestido com o sangue de Jesus. Sabe, gente, eu conheço a Cristiane há um bom tempo. Eu nunca vi essa mulher desanimada. Eu nunca vi essa mulher abatida. Passa por problemas? Sim. Passa por algumas aflições? Sim. Mas ela tem um reservatório. Ela tem mantido a lâmpada dela acesa. E ela não é essa mulher que vocês veem aqui no manto, no fogo, no calabaxé, no reteté, só quando está aqui em cima, não. É na rua, é onde a gente se encontra. Ela está lá. O mesmo sorriso, a mesma felicidade, a mesma alegria, a mesma graça, a mesma unção, o mesmo louvor da boca. Por quê? Porque ela sabe de Deus a quem ela serve. E ela resolveu se encher do Espírito da palavra. E Jesus se encontrou nessa situação, que ele foi levado para o deserto, mas ele estava cheio do Espírito Santo. E no versículo 2 diz: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias ele não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: o que foi que o diabo disse para Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Tem uma versão que fala assim: se tu és o Filho de Deus, diz. Mas tem outra versão que diz: se tu és o Filho de Deus, manda, ordena, fala. Eu vou perguntar aqui nessa sala: quantos, não seja tímido, quantos filhos e filhas de Deus estão nessa sala aqui hoje? Glória a Deus. Tem gente que é assim, ó. Vou perguntar de novo: quantos e quantas filhas de Deus estão nesse lugar hoje? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então Jesus, o diabo disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus,
diz. Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu: escrito está que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Diga, o homem viverá pela. O homem viverá pela. É a palavra da Cristiane? É a palavra da Vera? É a palavra do irmão que ministrou? É a palavra de quem? Como é que o Filho de Deus vive? Pela palavra. Pela palavra. Eu me acordo de manhã e dou graças a Deus, porque Ele tem uma promessa de Deus para aquele dia. E onde está escrito isso pela palavra. Cris, eu amo esse salmo. Salmo 92 que você leu. Que ele começa dizendo: quando eu acordar, eu vou reclamar. Não. Eu vou murmurar. Não. Eu vou praguejar. Porra, menino! Não. A praga desse menino, olha. Como é que você quer uma casa abençoada se a tua boca não está abençoando? Isso. Amém? Amém? Então, uma mente renovada na palavra vai entender que o crente, o Filho de Deus, a Filha de Deus, vive pela palavra. Então, Jesus disse isso. E lá no versículo 5 diz: e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse o diabo: eu vou te dar todo este poder e a tua glória. Se a tua glória para mim for entregue, e eu dou a glória a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás, ou prestará culto. Levou também a Jerusalém, pôs sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos ordem acerca de ti, e eles te guardem, para que te guardem, e que sustenham as suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse Jesus então ao diabo: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. No versículo 13, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Em outra versão diz: até um momento oportuno. Veja que nesse texto, quando o diabo aparece na mente de Jesus, quando o diabo aparece naquela circunstância, ele aponta a primeira coisa que tem a ver com a autoridade. Ele relaciona ser filho com dizer, com dar ordem. Perceberam isso? Isso é uma característica de filho. Porque, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Quando Adão e Eva pecaram, sabe de uma coisa? A Bíblia diz, no Antigo Testamento, que o desejo do diabo era ter o trono dele acima do trono do Altíssimo. E onde o diabo habitava, e onde Satanás vivia antes de se tornar maligno, ele vivia na presença de Deus nos céus. E a Bíblia diz que Satanás ferveu no seu coração toda a iniquidade. E por causa que ele quis ser maior do que Deus e se assentar no trono de Deus, a Bíblia diz que ele caiu. Foi ou não foi? Foi. Mas quem sabe, quem consegue se lembrar aqui, que o diabo passou a vida inteira no céu convivendo com quem? Com Deus e os anjos. Ele não conhecia o ser humano. Ele não conhecia o homem. Ele não conhecia a mulher. Aí de repente aparece lá no paraíso um homem chamado Adão, a quem Deus fez, e soprou o fôlego de vida sobre suas narinas. E daqui a pouco uma mulher surge a partir da costela de Adão. E aqueles dois seres começam a viver naquele lugar. E eles não têm a aparência de nada que o diabo conheça. E ele começa a olhar para aquilo dali, para aquelas pessoas. E ele não está entendendo aquilo dali. E ele começa a olhar. E a Bíblia diz que no capítulo 3 de Gênesis, ele diz que Eva poderia comer naquele fruto, tocar, que ela não ia morrer. Mas Eva come, Adão come, e a Bíblia diz que eles morrem espiritualmente. Amém? Agora, por que tudo isso? Nenhum anjo que há nos céus foram feitos e chamados da parte de Deus como sua imagem e semelhança. Mas o homem foi. Amém. Adão e Eva foram chamados imagem e semelhança de Deus. Ou seja, tudo aquilo que o diabo desejou, ser parecido com Deus, ser semelhante com Deus, eu e você somos, porque nós somos filhos e somos filhos de Deus. E por esse texto você pode entender que ser filho está totalmente associado a ter autoridade. E é autoridade em quem? É autoridade no nome de Jesus.
Amém? Seu inimigo não é seu vizinho. Sabe por que a Cris contou esse testemunho de que ela se reconciliou com uma pessoa por uma situação mal compreendida entre as partes? Porque ela é filha de Deus. Porque a gente não vai ficar devendo nada a ninguém. Mas o nosso inimigo não são pessoas. Seu inimigo não é seu vizinho, seu inimigo não é seu patrão, seu inimigo não é seu marido, seu inimigo não é seus filhos. O diabo usa pessoas, mas as pessoas não são nossos inimigos. É por isso, irmãos, que aquele que é filho e filho de Deus conhece a passagem bíblica que diz: orai por quem vos persegue e abençoe quem vos maldiz. Quando você sabe quem você é, você não tolera muitas coisas. Sabia disso? Quando você sabe quem você é, você não tolera algumas coisas. Imagine se cada um dessa sala tivesse o direito de amanhã chegar no banco às 10 horas da manhã e resgatar 50 mil reais. Mas para isso você tinha que chegar às 5 horas da manhã, para ser o primeiro da fila das 10. Mas era certeza que você recebeu 50 mil reais. Foi tudo confirmado, está tudo estabelecido. A única coisa que você tem que fazer é chegar diante do gerente e receber aquilo que é seu. Mas se de repente você chegasse lá, você só tivesse feito todos os trâmites, chegado no horário certo, feito todas as assinaturas e tudo que era necessário para você ter a transferência daquele dinheiro, e alguém embarreirasse aquilo, você ia fazer o quê? Voltar para casa e deixar por isso mesmo? Faça assim comigo, levante seu dedo. Diga assim, ó, o dedinho que diz que não. Claro que não, porque é seu direito. Porque você conhece o seu direito, você fica firme dentro do seu direito. Amém. E a Bíblia diz, amados, lá em Isaías 53, eu quero que você vá para lá, por favor, no Antigo Testamento. Diga assim, está quente, mas eu estou viva. Está quente, mas eu estou viva. Aleluia, aleluia. Deus é bom, Cris. Não é, gente? É. O tempo todo. Então, Isaías 53, tem uma matéria no Rema chamada Cristo, aquele que cura. E a gente aprende muito sobre isso daqui. E tem outra matéria chamada Vida de Prosperidade. A gente vai aprender que ser próspero não é ter dinheiro. Porque se prosperidade só fosse ter dinheiro, toda pessoa que adquirisse dinheiro de maneira ilícita era próspero, porque Deus estava prosperando de maneira ilícita. Não é? Mas prosperidade, tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Isso. Tem gente que tem tanto dinheiro, mas que morre. Como qualquer outra pessoa morre. E não consegue a sua cura. Não é? Esse texto de Isaías 53 é um texto que é uma profecia. Esse texto, segundo alguns estudos relatam que essa profecia foi dita 400 anos antes de Jesus chegar ao mundo e nascer. Então, essa profecia que está se falando aqui é sobre Jesus. Sobre o que ele passou na cruz do Calvário. Amém? Olha que texto interessante. E eu vou ler só esse texto e mais um outro. E a gente vai orar. Amém? Amém. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Uma pausa. Isso estava falando de todo o sofrimento e açoite que Jesus levou antes de ser crucificado. Gente, Jesus não levou uma chicotada desse não. Eu não sei se você assistiu a Paixão de Cristo. Teve gente que passou mal quando assistiu a Paixão de Cristo. Alguém assistiu a Paixão de Cristo? Jesus ali está desfigurado? Pois se eu disser para vocês que aquilo ali não chega nem perto do que foi de verdade. Porque a Bíblia diz que ele foi moído. Você sabe, já comeu carne moída? Quando você come carne moída, você vê a cara do boi? Você identifica a cara do boi? Você comeu no açougue, você identifica o rabo do boi? A orelha do boi? O corpo do boi? Não, porque ficou desfigurado. Então a Bíblia diz aqui que Jesus foi moído. A carne dele foi moída. Ao ponto de não haver mais beleza. E nem formosura. É como se não tivesse mais para identificar se era ou não um ser humano. E ele continua dizendo. Porque subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra, e ele vai. No versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores.
experimentado nos trabalhos. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus foi ou não foi desprezado na cruz? Foi. Verdadeiramente. Aleluia. Ele tomou sobre si. Vamos ler esse versículo juntos? Aí na sua Bíblia, lê comigo. Diga, verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o rejeitávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Diga mais. Diga com força, mais. Vamos ler o versículo 5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído. Está escrito moído? Está escrito moído? E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos curados, sarados. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se eu tivesse entendimento desse texto em 1994, aquele momento com a minha mãe teria sido diferente. Por quê? Porque esse texto foi a minha cura de uma doença autoimune. Glória a Deus. Porque quando eu retornei do médico, e eu já contei algumas vezes aqui, eu fiquei deformada. E eu tomei toda a medicação que o médico pediu para eu tomar. Mas eu tinha um entendimento, a dor estava lá. As mãos, as juntas estavam lá inchadas. A anemia estava lá, estava verde. Mas eu tinha uma palavra que me fazia confessar. Olha, diabo, eu vou viver, eu não vou morrer. Eu tenho promessas para 10, para 20, para 30 anos. E eu quero te dizer essa noite, tem gente aqui que tem promessa para 10, para 20, para 30 anos. Oh, glória! Glória a Deus. Olha, uma vez eu estava cantando num evento. E Ludmila Feber estava nesse evento. E quando eu acabei de ministrar o louvor, isso há muitos anos, eu desci do palco, ela estava me esperando. E ela botou a mão no meu ombro e passou uma hora comigo, para lá e para cá, lá no ginásio Paulo Salazarte, a este boba. E ela ficou comigo andando para lá e para cá, andando para lá e para cá. E ela botou assim a mão no meu ombro e disse, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Sabia que o diabo não é o seu maior inimigo? Eu disse, não. Ele é o inimigo vencido. Seu maior inimigo, está aqui. Na sua mente, se ela não entender quem ela é em Cristo. Amém? Então, irmãos, quando eu recebi aquela notícia, já contei aqui para vocês, alguns que já me conhecem essa história. Eu recebi aquela notícia, tomei a medicação toda que o médico pediu. E um determinado dia eu tive a ideia de procurar outro reumatologista. Fiz de novo os exames que o médico tinha me pedido. Fui no laboratório, chegando lá, passei mal no laboratório, porque veio de novo todas as lembranças de viver aquela situação de estar de hospital em hospital. Toda semana eu estava no mínimo 3 vezes nas emergências e ninguém sabia o que é que eu tinha. E daquele dia eu resolvi procurar fazer aquele exame de novo para dizer para o médico dizer outro relatório. E quando eu voltei para casa eu estava passando mal. E eu não conseguia comer mais nada. Sabe quando você come a força, você para ficar em pé, que eu não sentia mais gosto de comida? E fazia tempo, 6 meses que eu não sabia mais o que o gosto de comida, eu não tinha mais gosto, o mundo era cinza. Eu estava vivendo 30 anos atrás. E aí o que aconteceu, irmãos? Eu voltei para casa, me deitei na minha cama, na casa que eu tinha, a minha cama era encostada numa janela, a janela era bem grande e tinha um pé de mamão que nasce. Sabe aquele pé de mamão que nasce sem você pedir? Alguém já conhece algum pé de mamão que de repente, o pé de mamão, estava nem consegui ver para tudo. Mas eu deixei sempre aquele pé de mamão crescer e eu me deitei e eu vi um passarinho vindo e comendo. E voltando. Aí eu pensei, se o passarinho tem direito a voar, bater suas asinhas lá fora e comer, o que é que eu estou fazendo aqui em cima dessa cama? Por acaso eu sou menos filha de Deus, o passarinho tem mais dignidade do que eu? Eu me levantei daquela cama arrastada. Baixei a tampa do vaso sanitário. Me sentei. E comecei a dizer, Senhor, eu creio na sua palavra. Eu já gritei nessa casa. Eu já berrei. Eu já chorei. Eu já disse que eu creio na tua palavra. Mas hoje, Jesus, eu quero me desnudar na sua presença. E dizer que se eu estou aqui nessa condição por causa de falta de perdão, eu perdoo. Glória a Deus. Porque eu estava defiando daquele jeito, porque eu não perdoei uma pessoa que me magoou, Cris. Que foi a própria seta. Não tem a seta de Satanás, que tem que ficar a própria seta. Mas eu falo hoje, irmãos, com toda a liberdade, que se essa pessoa chegar no portão, eu digo, Cris, não pode tomar aqui em cima?
Porque não tem mais nada. É bom ser livre. Ô, gente, a melhor coisa que tem é a gente ser livre. Livre dos outros, não tem que desviar a esquina, porque o outro tá vindo. Sabe? Deixar de conviver com pessoas da nossa família, porque a gente teve uma treta. Uma treta, olha, uma treta. Está na igreja sentado, né, sendo do lado do irmão na igreja e não fala que teve uma treta. Resolve tuas coisas, criatura. E eu não estava resolvendo as minhas coisas. E aí o que aconteceu? Eu fui aquele vaso sanitário, baixei a tampa do vaso, sentei e disse: Senhor, se for a falta de perdão, eu confesso, eu não perdoei. Eu desejei a morte. Irmãos, eu estava tão abalada com aquela pessoa que um dia a mulher dele entrou no banheiro, num evento que eu estava. Eu comecei a me tremer dentro do banheiro de tal ponto que eu tive que subir em cima do vaso sanitário e ficar. Olha o nível que eu cheguei, uma mulher remada. Mas com coisas ali para resolver. Mas eu dei legalidade. E eu não estou dizendo que toda doença é resultado de falta de perdão. Não é. Não estou dizendo que o caso da Vera é só essa moça de 53 anos com rostinho de 15. Eu dizendo que é o meu caso. E aí eu comecei a liberar aquele perdão ali. E eu comecei a cantar uma música da Nívia Soares, que eu acho que vocês conhecem, que diz assim: confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aí tem um trecho que diz assim: teus inimigos cairão, nosso Deus é grandioso, tudo Ele pode, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Gente, eu comecei a cantar aquela música, daqui a pouco eu não estava mais cantando, eu estava gritando: confiado em nosso Deus. Eu estava sendo liberta do passado. Existem pessoas aqui que precisam ser libertas. Sabe de uma coisa? Na verdade, todos nós somos libertos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, a gente resolveu ainda andar com as armas do Egito. Isso. Porque Moisés representa Jesus. O Egito representa o mundo. E quando Moisés tira o povo do Egito, é uma simbologia de Jesus. Jesus tirando a gente do império das trevas, como diz em Colossenses, e transportando para o reino do Filho do seu amor. Eu comecei a cantar aquela música com tanta força, que eu não sabia de onde é que eu estava tirando, porque eu não tinha nem mais força, estava um palito. E de repente eu senti o poder de Deus subindo na minha perna. Era uma mistura de quintura, de cada mais quente do que esse barco que cai na sua cara. E começou a subir na minha perna, e começou a subir a quintura misturada com calor. E veio na minha coluna, e veio subindo, e veio subindo, e veio subindo. E parou bem aqui na minha mente. E naquele dia eu recebi a minha cura. Meses depois eu voltei para o médico, ele olhou os exames e eu não tinha nada. Estou curada desde 2017. Meu cunhado, que é médico, 2 anos depois foi passar uns dias na minha casa. E eu olhei para ele e disse: Júlio, você sabe que Jesus me curou, né? Eu disse: como assim? Você está tão bem? Ele não é crente, ele é ateu. E você está tão bem, mas você está tomando medicação. Não, Júlio, eu não tomo medicação desde 2017. Como assim? Não tomo, Júlio, eu fui curada. Saiu os exames, eu já disse para você, eu já fui curada. Irmão, você está olhando, olha para mim. Eu sou curada. Aleluia! Amém. Olha para mim, se você nunca ouviu uma pessoa curada na sua frente, está aqui a prova. Está aqui a prova para você crer. Eu fui curada de lúpus, eu fui curada, eu sou curada. Eu não tomo mais nenhuma medicação, eu não tomo nada, eu sou curada, eu me acordo todo dia bem, eu durmo bem. Eu não podia pegar sol de jeito nenhum, eu já peguei tanto do sol, meu Deus! Mas, irmãos, a minha mente precisou ser renovada por esse entendimento, que eu sou filho de Deus, e não importa qual a situação que se levante contra mim, eu recebi autoridade, irmãos. E a autoridade da sua vida pode ser com relação a uma enfermidade, a autoridade da sua vida pode ser com relação ao seu casamento, a autoridade da sua vida pode ser com relação à criação dos seus filhos. O diabo está dizendo para pais e mães aqui: se preocupe com o seu filho, não vai dar certo, ele não vai ter condições de terminar a criação dele. Ei, você não foi chamado para uma vida de preocupação. A Bíblia diz que Jesus é o nosso pastor e ele nos faz descansar em pastos verdejantes. Aleluia! Aleluia! Você e eu temos a mesma autoridade que Jesus tem. E o diabo sabe tanto disso que toda pressão que ele levanta contra você é só para te convencer o contrário. É só para convencer que você é um derrotado, que você não vai conseguir. Mas quando sabe que o diabo é o pai da mentira, amém?
Amém? Se ele disse que você não vai vencer, ele perdeu, você vai vencer. Se ele não disse que, se ele disse que você não vai conseguir, lembra, ele é mentiroso. Você vai conseguir. Se o diabo está dizendo que você não vai alcançar aquele projeto que Deus colocou no seu coração, ele tirou, você vai conseguir. Se ele tem dito que você não consegue dormir com medicamentos, você não consegue ter uma noite porque você precisa tomar aquele medicamento para dormir, ele é um mentiroso. Você consegue, eu libero sobre você uma palavra de noite e sono tranquila. Levanta a tua mão, aquele que não tem aqui condição de dormir, nem parece que está na unção da tapioca, vai vir para um lado, vira para o outro. Não dorme. Está na hora de você dormir, ter uma noite de sono tranquila. Eu ministro sobre a sua vida uma noite de sono tranquila. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Olha, para a gente finalizar, eu disse para vocês que tinha um último versículo. Está aqui em Colossenses capítulo 2. Versículo 13. 13, o versículo 13 diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados, vocês estavam mortos nos pecados, eu e você, e na incircuncisão da nossa carne, ou seja, separados de Deus, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, havendo riscado o escrito de dívida, a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, qual de maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou sobre si. Vocês já ouviram de filmes de guerra? Troia, filmes sobre Império Romano, sim, Gladiador. Então, quando as batalhas, né? Inclusive a Bíblia fala que quando Abraão, e se alguém pensa que dízimo é da antiga aliança, quero só te lembrar que Abraão nasceu antes de Moisés. E a Bíblia diz que quando Moisés voltou, Abraão voltou da guerra dos reis, ele se encontrou com um ser, uma pessoa chamada Melquisedeque. E a Bíblia diz que ele deu todos os dízimos dos despojos que ele trouxe da guerra dos reis. Abraão viveu antes de Moisés. Então, foi o que Moisés fez, só legalizou o costume que já existia. Amém. Verdade. Amém? Todo motorista podia atropelar uma pessoa? Não. Assim que criaram o carro, já existia um código de trânsito? Não. Mas o código de trânsito foi criado por princípios que já existiam. Então, o dízimo ele foi estabelecido na lei de Moisés, mas ele já existia. Amém. Amém? Então, irmãos, a Bíblia diz, né, que se vocês se lembrarem, quando uma pessoa, aqueles filmes que você assistiu, voltava das guerras, eles voltavam com os despojos. O que é? Pegava tudo. Pegava o ouro, a prata, as roupas, os animais, o gado, as mulheres, as crianças, os soldados vencidos. Era ou não era? E a Bíblia diz que quando Jesus venceu o diabo, eu quero te lembrar que Jesus venceu o diabo. Eu quero te lembrar que o diabo é derrotado, ele está debaixo dos seus pés. Eu quero te lembrar que você é mais que vencedor. A Bíblia diz que quando Jesus voltou da sua vitória na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele expôs os seus inimigos publicamente à vergonha. Aleluia. Glória. Ele envergonhou os seus inimigos. E eu quero que você fique de pé agora. Aleluia. Ora la baixere candere manava la baixere. Ora la baixore andere manava. Quando você conhece seus direitos em Cristo, você não deixa o diabo tomar nada de você. Quando você sabe quem você é em Deus, você não deixa o diabo tirar nada de você. Então eu quero fazer aqui algumas orações, eu quero orar por você. Mas não quero ver ninguém assim, ó. Não. Você vai abrir esta boca que Deus te deu. E você vai... Porque assim, ó, eu não conheço a sua casa como você conhece. E o Senhor está me mostrando que nós vamos orar por compartimentos dentro da nossa casa. Eu vejo, eu vejo a gente levantando uma oração aqui agora, oração de combate e de vitória. Você vai visitar a sua casa esta noite. Aleluia. Você vai visitar a sala, a cozinha, o quarto dos seus filhos, a sua despensa, a sua geladeira. E você vai começar a falar. Porque filho de Deus fala. Em autoridade no nome de Jesus. E você vai falar agora. Você vai dizer, Satanás, solte o som dos meus filhos. Aleluia. Vera, mas Deus não é louco. Eu preciso falar algo, meu amor, minha querida.
A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 4 que nós devemos entregar as nossas súplicas e render ações de graça. Então a gente tem que falar, até para nossa mente ouvir. É verdade. Amém? Sabia que a sua voz não é igual a dela? Nem a sua é igual a dela? É verdade. Mesmo que a gente seja irmão do outro, e a nossa voz tem uma identidade sonora, e o diabo precisa reconhecer a sua voz, e nessa noite você vai abrir essa sua boca, porque ninguém vai estar na sua casa do que você. Cara, mas eu sou tão assim. Hoje acordei tão assim, assim como tô meio assim. Mas vai ficar assado. Eu não botar fogo no cão é agora. Amém? Então você vai visitar a sua casa em oração agora. Eu não quero ninguém conversando, olhando por dentro, nem se distraindo. Você vai levantar a sua voz e você vai declarar sobre a sua casa agora. Abre a sua boca, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos essa noite pela nossa casa. Visita, Senhor, cada compartimento da nossa casa. Visita a sala de estar, visita a garagem. Visita, Senhor, a cozinha. Visita, Senhor, os quartos dos filhos. Visita o nosso quarto, visita a despensa, Senhor. Pai, Senhor, nós repreendemos dentro dos nossos lares todo espírito de enfermidade, todo espírito de confusão, todo espírito de divisão. Nós visitamos essa casa, Senhor. Visita aquele que está atormentado, aquele que está enfermo. Visita nessa noite aquele que está abatido. Visita nessa noite, Senhor. Nós declaramos cada compartimento da nossa casa, lavado pelo sangue de Jesus. Senhor, visita cada compartimento. Aquele leito que está, Senhor, imaculado, com mácula. Aquele leito que o casal ainda não conversa mais, que não é mais um tipo de relacionamento. Senhor, restaura casamentos. Restaura, em nome de Jesus. Repreendemos todo espírito contrário, todo espírito de divisão dentro de casa, toda contenda, toda brutalidade dentro de casa, toda violência. Nós, Senhor, declaramos essa casa sendo sua casa de oração. Declaramos, Pai, homens e mulheres se levantando, Pai, com os joelhos, Senhor, para orar, Senhor. Nós declaramos, Pai, toda doença indo embora agora em nome de Jesus. Toda opressão, toda aquela pessoa que está deprimida dentro das nossas casas, aquela pessoa que não consegue mais dormir, aquela pessoa que não consegue mais se acordar, que está sem condição de abrir a janela. Nós repreendemos todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, em nome de Jesus. Todo espírito de suicídio, deixe essa casa hoje. Deixe essa casa agora. Agora. Toda opressão, toda depressão, toda confusão de pensamento, todo demônio que foi enviado na macumba, na feitiçaria, toda obra que foi feita, toda boca de céu fechada, tudo que foi feito pela descrição da sua casa, está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bata em retirada dessa casa agora. Meu irmão, começa a dizer sobre a sua casa. Bata em retirada espíritos malignos. Sai da minha casa. Sai da minha família. Sai da minha casa. Sai da minha família agora. Toda confusão na mente. Toda perturbação. Todo medo. Todo pavor. Todo pânico. Saia. Ora em nome de Jesus. Ora em nome de Jesus Cristo. Ora. Repreende agora. Eu repreendo todo espírito de morte dentro da minha casa. Eu repreendo toda doença dos meus familiares. Toda confusão entre pai e filho, entre filho e pai. Toda confusão, bate-bola, rola, Satanás. Toda confusão entre mãe e filho. Toda confusão entre sogro e nora, entre nora e sogra. Eu repreendo em nome de Jesus. Pai, reinando, Pai, começa a falar sobre a sua casa. Minha casa é casa de oração, é casa de paz. Fala, igreja! Fala, igreja!
Diga, Deus não me vê. Deus não me vê. Como miserável. Deus não me vê. Como coitado. Deus não me vê. Como medíocre. Diga, toda palavra que me amaldiçoou ao longo da minha vida não prevalecerá. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado ao entrar. Eu sou abençoado ao sair. Tudo que eu faço prospera. Mil cairão ao meu lado, 10 à minha direita, e eu não serei atingido. Praga alguma chegará na minha tenda. A tristeza não combina comigo. Eu sou feliz. Eu sou o que está escrito no Salmo 1. Eu sou bem-aventurado. Eu sou muito mais que feliz. Dê um grande de louvor, Senhor. Aleluia. 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 Tem algo para finalizar. Tem algo que às vezes eu chego num lugar e eu digo, não, hoje dessa vez, Senhor, eu não vou fazer isso não. Mas eu não tenho coragem de fazer isso porque está no meu chamado. Eu não posso sair de um lugar sem fazer isso. Quem aqui já ouviu falar em batismo no Espírito Santo? Quem aqui fala em outras línguas é batizado no Espírito Santo? Levanta a mão. Glória a Deus. Levanta-se a mão. Quem não é, levanta a mão. Mais fácil. Quem não é, não fala em outras línguas. Amém. Aleluia. Pegue sua Bíblia. Ninguém se distraia. A distração é a maior inimiga da unção. E a unção está aqui. Bem fresquinha. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 2. Bem rapidinho, viu, Cris? Gente, olha, sabe uma coisa? Quem não veio, não veio. Quem veio vai receber. Glória. Glória a Deus. Porque você sacrificou muitas coisas para estar aqui hoje. Glória a Deus. Vocês são pessoas importantes, até para estar sentado do lado de quem você não conhece. Deus. E para receber a palavra de uma pessoa que você não conhece. Mas essa noite vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Em Deus. Atos, capítulo 2, versículo 1. Abra a Bíblia, por favor, porque eu gosto de a gente tem que conferir nas escrituras. Sabe que não é só ouvir o que o pastor está dizendo, não? Tem que estar lá escrito. A autenticidade não é do que sai da boca de pastor. Tem que estar escrito na palavra. A gente tem que conferir as escrituras para não ser enganado por ninguém. Amém? Amém. A igreja é assim, é todo mundo com canetinha na mão, caderninho, tablet. Nós somos da palavra da fé, a gente gosta de estudar a Bíblia. Capítulo 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estamos no mesmo lugar? Amém. Isso aqui foi o que Jesus disse para eles: olha, vocês, eu vou para junto do Pai, mas vocês não saem da cidade, até que desça sobre vocês do alto o poder do Espírito Santo. Foi ele que disse. Eles estavam ali. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Faça assim com sua mão. Todos. Todos. Diga assim, o seu vizinho da direita, esquerda, de trás. Nós. Diga, Nós. Diga assim, é para mim. É para E mim é para você. e é para você. Esse texto. Está falando comigo. Está falando comigo. E de repente, eu amo quando a Bíblia diz de repente. E Eu diz. quero que eu ouvindo de repente de Deus. Glória a Deus. Mas é de repente. Glória a Deus. De repente veio do céu um som. Vamos fazer assim se a gente puder, para entender coisa sobre som. Bate o pé direito, esquerdo. Som. Continua, de repente. De repente. Veio do céu. Veio do Um céu. som. Um som. Como de um vento. Como de um vento. Impetuoso. Impetuoso. Continua batendo o pé. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Glória a Deus. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E Todos. Aleluia. todos significa que ninguém fica de fora. Só se quiser. Só se quiser. Glória. Glória a Deus. Porque a Bíblia está dizendo que eles obedeceram Jesus. Ficaram na cidade, reunidos no mesmo lugar. Até que desceu sobre eles um fogo. E a Bíblia diz assim, agora está aqui o pulo do gato. Porque a gente pensa que falar em línguas é o Espírito Santo que vai falar através da gente. Não. O Espírito Santo é como um copo que se enche tanto de água que transborda. Amém? Então ele diz, ó, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram. Eu sou professora de português, então vocês começaram porque não faziam antes, né? Vou
terça, porque eu não trabalhava na segunda. Eu comecei a trabalhar na terça. Quer dizer, antes disso eu não estava trabalhando. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Se eu digo assim, Cris, diga para eles boa noite. Foi eu que falei ou permiti que ela falasse? Eu permiti, e ela falou. Então não foi a Vera que falou, foi a Cris que falou. Então o Espírito Santo permite, concede que nós falamos em outras línguas. Mas Vera, pra quê? Na minha igreja, quase ninguém fala em línguas. Pra que eu tenho que falar em línguas? Eu vou te explicar. A Bíblia diz lá em Judas, e Judas não é irmão de Jesus nesse texto. O único capítulo na Bíblia, o único texto, diz que quando nós falamos em outras línguas, nós fortalecemos a nossa fé santíssima. E lá em Coríntios diz que aquele que fala em outras línguas fala mistério com Deus. Aleluia. A tua mente pode não entender não, mas não interessa. Deus está entendendo tudo. Glória a Se a Deus. tua mente não entende, imagina o diabo. Um dia, eu fui tomada pelo Espírito Santo e comecei a orar em línguas. E Deus me mostrou em intercessão uma amiga minha que estava em adultério. E ninguém sabia, o marido não sabia. Eu comecei a interceder por ela dentro da minha casa. E eu comecei a orar em línguas. Ela vai tirar, eu intercedendo por ela com gemidos inespremíveis. E eu vi uma capa descendo sobre a cabeça dela, uma capa preta. E ela toda enrolada na capa preta. E ela estava no cemitério. E eu vi um espírito de adultério. Na mesma noite, 3 horas da manhã, eu saí da minha casa, fui bater na casa dela. E eles pensavam que tinha morrido alguém. Eu chamei ela por parte e disse: o Senhor me revelou que você está em adultério. Irmãos, ela chorou litros. E sabe de uma coisa? Aquele casamento foi restaurado. Ela pediu perdão ao marido e viveram bem. Uma vez, amados, num sonho com revelação, por causa de oração. E Deus me mostrou uma situação de adultério com um homem que dizia que não estava adulterando a mulher, com outra mulher. E Deus me mostrou, irmãos. E esse homem, amados, foi julgado. Porque Deus, quando a gente está cheio do Espírito, amados, e é usado por Deus, Deus revela coisas. Tem muita coisa que crente não dá para revelação, porque não é batizado do Espírito Santo e você precisa ter. Então, tua mente não vai entender nada. Agora, não é obrigado. Se você quiser ser batizado no Espírito Santo, levante sua mão, porque eu quero orar com você. Glória a Deus. Amém. Cadê o pessoal do Rema? Está aí? Glória a Deus. Então, você que está... Quem ora em outras línguas aqui? Quem ora em outras línguas? Amém. Nós que somos batizados no Espírito Santo, vamos fazer um acordo, nós, certo? Vamos fazer um acordo? Nós vamos orar em outras línguas. Aleluia. Ninguém fala em português. Glória, 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 glória. Não fala isso. Amém? Está combinado entre nós que já conhecemos o dom do Espírito? Amém. E você que não é batizado no Espírito vai colocar a sua mão no seu peito agora e vai repetir esse comigo. E o pessoal do reino pode ir até lá e com as mãos de quem vocês forem vendo, tá? Cris também, Cláudio também nos homens, homem com homem, mulher com mulher, porque na casa de Deus tem ordem. Nada de fugir. Você que quer ser batizado no Espírito Santo pela fé, bote a mão no seu peito, feche seus olhos e repita assim comigo. Pai, em nome de Jesus. Essa noite, eu quero sair daqui, cheio do Espírito Santo. Eu quero falar em outras línguas. Eu não vou falar em português, mas eu vou perceber as línguas que estão fluindo do meu coração, que é onde habita o Espírito Santo. Eu vou falar as línguas celestiais, as línguas dos anjos, nesta noite. Diga, esse dia, esta noite vai ser marcado na minha memória como o dia em que eu fui batizado no Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, eu recebo esse dom de falar em outras línguas essa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, você que comece a orar em línguas, pessoal que é batizado no Espírito Santo. Você que está aí agora, vai chegar alguém perto de você. Não olhe para ninguém. Você que orou agora comigo para receber o batismo do Espírito Santo, feche seus olhos. Nós que somos batizados, vamos falar bem alto. Isso. Batizado no Espírito. Foi batizado ali, viu? Foi batizado. Todos os amigos estão batizados. Chazinho pode orar em quem você quiser, viu? Eu também.
filhos, quem é batizado no Espírito Santo? Ralabalai, tchele, candele, malabalai, tchele. Tchele, candele, malabalai, tchele, malabalai. Oh, lerabassori, candele, malabalai, tchele. Seja cheio do poder do Espírito Santo. Isso. Foi batizada. Foi batizada do Espírito Santo. Oh, glória. Uma pessoa que é crente foi batizada no Espírito Santo. Isso. Outra pessoa que batizada no Espírito Santo. Está cheio. Isso.